essa coisinha linda aqui, ó, que eu não vou nem pegar porque ele está tão aconchegado no peito de um anjo materno que seria quase um sacrilégio tirar o Samuel, que significa do Senhor o pedi. E os pais que pediram ele ao Senhor vêm aqui hoje, como Ana no Velho Testamento, devolver Samuel ao Senhor. Senhor Jesus, enche o Samuel do Espírito Santo, desde agora, desde sempre, que ele seja marcado, selado, lacrado pelo penhor do Espírito Santo, e que o teu amor, o teu temor, a tua reverência e uma estranha vontade de te amar cresça no coração dele desde todos os passos, desde o engatinhar até o se despedir desse mundo quando ele envelhecer. Que ele seja teu e confesse o teu nome em todos os seus caminhos. Que ele se agrade de ti e o Senhor há de satisfazer todos os desejos do coração dele e dos pais dele. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oi, amorzinho, ficou aqui, ó. Minha boca é quase maior do que ele. Olha que coisinha mais linda. Está cansado, está espreguiçando. Deus te abençoe, papai. Obrigado, pastor. Deus abençoe você também. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Amém, pastor. Sou eu? É isso. Hoje eu estou aqui num sofrimento que é usar esse tipo de microfone aqui, que é um negócio da idade da pedra. Você tem que ficar agarrando esse negócio aqui, mas é que o meu microfone deu um problema, eles vão consertar, porque terça-feira eu já preciso usar lá no Papo de Graça. Hoje alguém aqui aludiu, foi você que aludiu ao fato de que voltou para casa. Aí o pessoal aqui provavelmente nem entendeu, mas ela me assiste todo dia na mensagem expositiva de Mateus, que começou em janeiro de 2023, eu ainda estou no capítulo 9. Mas o pessoal que está seguindo, e são milhares de pessoas, estão tendo a vida mudada. Vocês aqui, porque vêm aos domingos e me encontram, passam o resto da semana perdendo tudo de lindo, de bom e de maravilhoso que eu entrego. Aí é o pessoal do Irã, do Iraque, de Israel, de Sydney, da Alemanha, de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos todos, do interior do Brasil, é que seguem. Mas ninguém é profeta no The Brain, ninguém é profeta na sua própria casa. Aí você diz, não, domingo eu vou lá. E não assistem nada e perdem tudo, porque o que eu ofereço aqui a vocês é um fast food. E o que eu ofereço a todo mundo de terça a sexta, na minha exposição de Mateus, é um banquete que vocês estão perdendo, e está tudo lá no YouTube. E eu vejo embaixadores seguindo, senadores, deputados federais, governadores, figuras públicas do país inteiro e até de nível mundial, seguindo todo dia. E eu confirmo as palavras de Jesus de que ninguém é profeta na sua própria terra, nem na sua própria casa, nem entre os seus, nem o pessoal de todo dia. Então, eu queria aqui fazer uma exortação de amor, convidando vocês a seguirem como ela está fazendo. Ela aludiu a algumas afirmações da semana retrasada, semana passada e dessa semana, de relação de Jesus com figuras no Evangelho, onde ele concluiu dizendo, volta para casa.
Foi por isso que ela disse, eu voltei para casa. Só que isso tem contextos riquíssimos, inclusive de natureza psicológica, para você entender a razão do volta para casa. Agora, você pode, e eu quero que todo mundo venha. Hoje eu sabia que a gente ia ter provavelmente o menor público de todos esses dias, porque é feriado. Só eu mesmo recebi uma quantidade enorme de WhatsApp de gente dizendo, eu não vou poder aparecer hoje lá porque eu estou viajando, viajei com a família, saí, então eu já sabia. Mas nós somos o bastante para aproveitarmos o suficiente, e eu gostaria de estimular vocês a não perderem esse banquete de evangelho que é oferecido todo dia, 1h15 de palavra, para transformar a mente, a consciência, a postura, o olhar, a interpretação, a prática e as aplicações do evangelho no cotidiano da gente. Muda tudo da noite para o dia. Fica aqui essa palavra, a propósito do que ela disse. Eu hoje, que vim sem a minha mulher, que ainda não está exatamente completamente bem, ela estava até com alguma razoabilidade de disposição para vir, mas se atrasou no processo e eu não chego depois das 6 da tarde de jeito nenhum. Então, dei um beijinho nela, pedi desculpas, mas disse, eu vou chegar na hora que eu digo para todo mundo chegar, e vim. E ela ficou em casa, um pouco triste, porque ela queria estar aqui. Ela disse, eu vou sentar no sofá, vou ficar de perna esticada, só te ouvindo assim, calminha. E ela tem que se recuperar rápido, porque daqui a mais 8, 9 dias, nós vamos entrar num avião para a Turquia, levando um ônibus de pessoas, e é onde eu vou gravar 4 documentários novos sobre civilizações pré-diluvianas. E eu queria ir? Eu queria que você viesse também, quem sabe ainda dá tempo, né? Do ponto de vista lá da agência de publicidade, fechou tudo. Então, mas eu levo todo ano, estou levando desde 1970, já levei quase 7.000 pessoas. E como Israel entrou nesse estado calamitoso, eu estou boicotando viagens a Israel até que o Netanyahu caia. Até que ele caia. Eu não quero nem voltar a Israel enquanto esse fanático de extrema-direita religiosa estiver fazendo essa calamidade extraordinária, essa chacina inconcebível para todo lado. E eu sei o que eu estou dizendo, porque eu estou indo lá desde o Yom Kippur, na década de 70. Eu já conheci muitos primeiros ministros do bem, da paz, pacificadores, que queriam 2 estados, que estavam dispostos ao diálogo, até que o Likud tomou o poder e os radicais de extrema-direita tomaram o poder nos últimos 30 anos, e Ehud Barak, Ariel Sharon, e há 15 anos o Netanyahu, que é uma figura, do ponto de vista do olhar e da interpretação dele da vida, deplorável, fanático, da mais extrema religiosidade, e os meus amigos lá sabem que eu não vou voltar. Mas não tem perigo nenhum nos lugares que você vai visitar. Eu digo, eu sei, tanto quanto você, eu estou indo aí há meio século. Mas a questão não é essa, eu só volto depois que vocês derrubarem o Netanyahu e esse país tiver um mínimo de dignidade governamental, porque eu não estou só levando pessoas a um lugar, eu fico com vergonha de levar, enquanto o espírito da governança for esse. Agora, em contrapartida, a Turquia está lotada de arqueologia nova. Lotada. É o lugar da Terra com maior quantidade de descobertas arqueológicas e as mais antigas e pré-diluvianas. E o futuro é ancestral. E assim como aqui a gente viu ontem no show do Alok,
e no disco dele, o show O Futuro é Ancestral, é algo que se aplica em todas as outras perspectivas, inclusive do ponto de vista bíblico. Por que eu estou levando o pessoal para conhecer lugares e civilizações com 12, 13, 15 mil anos de existência civilizatória? Com 8 anos a mais de vida do que antes do dilúvio de Noé. E já estavam lá, civilizações sofisticadíssimas. Porque para a gente entender melhor o nosso futuro, a gente tem que entender radical e profundamente as nossas ancestralidades humanas também. E foi Jesus que fez essa advertência quando ele disse que assim como foi nos dias anteriores a Noé, que os autores do Novo Testamento chamam de mundo antigo, que foi sepultado pelo dilúvio, assim também será, diz Jesus, nos dias anteriores à volta do Filho do Homem. Então, entender essa ancestralidade mais antiga lança luz sobre o que está acontecendo hoje. Quem for comigo vai entender bem, e quem depois pegar os documentários que eu vou fazer vai compreender ainda melhor. Mas, fechando esse parêntese, eu estou muito grato a Deus com alguns amigos que também vieram hoje aqui, que me trouxeram muita alegria, e eu estava esperando algumas outras pessoas muito queridas, especialmente a mulher dele, que é minha filha, a Juliana, e os meus netinhos, Mateus e Lara, que tinham dito, nós vamos, vovô, mas aconteceu alguma coisa lá, que depois eu vou saber com ele o que foi, eles não puderam vir. Assim como a minha filha Bruna, que disse, eu também vou, mas hoje ela passou lá em casa, não estava bem de saúde, a mãe dela também não veio. Mas outros queridos amados estão aqui, eu não vou nomear o nome, não vou nomear ninguém, e quero entrar logo no que eu vim falar. E o que eu vim compartilhar com vocês na noite de hoje? Eu vim falar sobre os mecanismos de dependência, de codependência e de artificialização de soluções que não solucionam, só para a gente ter o pretexto para nós mesmos de que fizemos alguma coisa, mesmo que o que se faça, se repita recorrentemente, não resolva nada. O nome disso é auto-engano. É quando você elabora algum tipo de pensamento que supostamente carrega a positividade de alguma expressão de solução, mas que na realidade você sabe, todos nós sabemos, aquela própria pessoa que propôs isso para si mesma, sabe também que não haverá nenhuma forma de solução permanente. Mas a pessoa cria essa pseudo-solução simplesmente para ter para si própria a falsa prerrogativa dialogal de poder afirmar, eu estou fazendo tudo o que eu posso para melhorar. Mas tudo que você diz que está fazendo e que é o que você pode para melhorar, está longe de ser qualquer solução, é apenas auto-engano no tapume das suas ilusões. Guarde isto e eu vou lhe contar a história. Que história eu estou trazendo hoje da minha exposição de Mateus, para quem acompanha, para quem acompanhou? Vou fazer uma síntese de um episódio que eu fiquei 10 dias falando a respeito da fenomenologia dele e vou reduzir aqui a alguns poucos minutos, num aspecto único. Que episódio é esse? Está em Marcos, no capítulo 5, é a libertação do endemoninhado Gerazeno ou Gadareno, aquele indivíduo que morava onde hoje é a Jordânia, na cidade que existe até o dia de hoje,
uma cidade, uma das Decápolis, das 10 cidades greco-romanas que cercavam a Galiléia, cidades belíssimas, extraordinárias, todas com arquitetura greco-romana e com cultura greco-romana e uma história antiga, que vinha desde Alexandre o Grande, que foi palco de alternâncias de conflito entre Ptolomeu e Seleuco, 2 generais de Alexandre que se tornaram inimigos. Seleuco com base na Síria, Ptolomeu, pai de Cleópatra, com base no Egito, e eles guerrearam, esses 2 grupos, entre si durante 300 anos, usando a região onde é Gerasa, Gadara, na Jordânia, como lugar de batalha. 350 anos de guerra sem cessar. Quando eles não estavam sob o domínio dos Seleucidas ou dos Antíoco Epifânios, decorrente dos Seleucidas, eles estavam sob a dominação dos Ptolomeus, que era mais branda, mais culta, mais inteligente, e que acabou tendo em Cleópatra a sua última representação de faraó egípcio grego, que foi o que ela encarnou até morrer, depois da tragédia da paixão malfadada entre ela e Marco Antônio, como a maioria de vocês deve saber da história. Pois bem, esse é o povo, essa é a ambiência de Gadara, de Gerasa e do episódio que eu vou narrar em Marcos 5. Qual é o episódio em si? Jesus atravessa de Cafarnaum, quando uma grande multidão começou a pegar nele o tempo todo e ele começou a se sentir fetichizado, ele disse: não é bom mais ficarmos aqui, vamos atravessar para o outro lado. E ele largou todos os judeus, as sinagogas, os religiosos e tudo, e foi para um lugar de pagãos, aonde a cultura era a criação de porcos, aonde o desenvolvimento das perspectivas religiosas e espirituais mantidas naqueles lugares eram consideradas pelos judeus completamente pagãs e repulsivas para eles. E é para esse lugar que Jesus vai. Um judeu consideraria um lugar contaminado. Se você fosse para lá, você estava entrando num lugar de geografia de blasfêmia, de contaminação. Para sair de lá e poder fazer uma reinserção no resto da comunidade judaica, ou mesmo em Cafarnaum, que era uma comunidade metropolitana e cosmopolitana, de uma variedade extraordinária, você teria que se submeter a uma quantidade enorme de lavagens, ablações, purificações, de acordo com os ritos judaicos, e Jesus não está nem aí para isso. Jesus vai para a terra dos porqueiros, conversa com os porqueiros, lida com todo mundo, depois volta para Israel, não toma banho nenhum, vai direto para a casa do chefe do sumo sacerdote da sinagoga, ressuscita a filha dele, cura doentes para todo lado, não diz: deixa eu primeiro me preparar, tomar um banho, ficar purificado para poder curar os doentes. Jesus é o sacrílego santo, andando na liberdade do Evangelho o tempo todo. Mas a história não é essa. A história é que quando ele chega lá, sai do sepulcro um homem possesso de uma legião de espíritos demoníacos. Uma legião romana tinha um mínimo de 2.000 homens e um máximo de 6.000. E aquela legião que estava plantada lá em cima, na região onde hoje é o topo das montanhas da Jordânia, de Moabe, de Edom, de Amon, no lado oposto ao Rio Jordão, oposto ao território de Israel ou da Palestina, aquele homem era dali.
E era ali que aqueles 350 anos de alternância de poder tinham se estabelecido. E tinham marcado tanto a cultura do lugar, que o nome Gerasa, o nome da cidade, vem da raiz de uma palavra hebraica, ger, que significa possuído, possesso, dominado. Ou seja, a própria cultura da cidade desenvolvida durante 350 anos assumiu a persona coletiva de que eles eram entes de possessão, não de demônios. Possessão dos Seleucidas, possessão dos Ptolomeus, possessão dos Seleucidas, possessão dos Ptolomeus, depois possessão dos romanos, nos últimos 60 anos. Antes tinha havido a tentativa dos macabeus, que era uma revolta de judeus, de também dominá-los. Então foi uma sucessão de possessão, que aquela cidade chamada Gerasa vinha da raiz da palavra que significa o possuído por. Tamanha era a profundidade da construção cultural que foi desenvolvida no lugar durante séculos. E é nesse lugar que Jesus chega. E quando ele chega, esse homem sai do sepulcro. E esse é um outro ambiente que precisa ser afirmado. Ele era, eu chamei de o louco da montanha, porque ele vivia entre as montanhas e os cemitérios. Ele abria covas e pegava corpos em estado de putrefação. Ele comia, botava na boca, se lambuzava. Era o ser mais repugnante daquela sociedade, não apenas em Gerasa, mas também em Gadara ou em todas as decapólis greco-romanas. Ele era uma espécie de abominação ambulante. Ele era uma fantasmagoria apavorante. E aonde quer que esse homem aparecesse, de dia ou de noite, todo mundo fugia. E tinha mais um aspecto. Construíam cadeias, correntes, aguilhões, grilhões, aparatos de aprisionamento para contê-lo em celas, e ele arrebentava tudo. E ninguém conseguia prendê-lo. E ele estava sempre livre. E quando Jesus, em sendo abordado por ele, porque Jesus desceu do barco, andou do outro lado do mar da Galileia, aquele homem veio correndo dos sepulcros na direção de Jesus, todo rasgado, nu. O texto diz que ele se feria com pedras, se esfolava. Era um ente absolutamente desastroso. Era uma expressão de terror humano ambulante. E ele vem para Jesus dizendo: Tu és o Cristo, vieste porventura perder-nos, expulsar-nos, mandar-nos para o abismo antes da hora. Porque Jesus, ao sair e vê-lo, o texto diz que foi logo dizendo: espírito imundo, sai desse homem. Aí ele dá essa resposta: tu vieste nos perder antes da hora? Aí Jesus abre o diálogo e diz a ele: como é o teu nome? Aí ele diz: Legião é o meu nome. O que é expressivíssimo do ponto de vista psicocoletivo e psicopolítico, porque tinha uma legião romana lá, acampada, com seus 5, 6 mil homens, dominando tudo. E com a pata romana cachapando
todas as populações que já estavam acostumadas até mesmo à introjeção de que eles não tinham nenhuma faculdade de liberdade pessoal, porque eles viviam sob opressão há 350 anos, nessa sucessão de despotismos que não cessava. E agora são os romanos com a sua legião cuidando e dominando, esmagando e botando o seu tacão sobre todo mundo. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aí vira-se para Jesus e diz: se tu nos mandas sair dele, envia-nos para os porcos. Porque como era uma sociedade pagã, eles não criavam, por exemplo, como judeus, ovelhas, rebanhos, cordeiros. Fazia parte de uma cultura judaica que também estava muito imiscuída com os ritos de sacrifícios de animais no templo, além da alimentação. Eles, no entanto, criavam porcos. Por isso, os espíritos dizem: se tu nos mandas sair dele, permite-nos entrar nos porcos. E Jesus disse: ide! E os demônios saíram do homem, entraram nos 2.000 porcos, que é o que o Evangelho de Marcos diz, que estavam pastando naquele rebanho ali. E os porcos, no mesmo instante, ficaram possuídos por essa energia, por essa vibração alucinada, louca, dessas realidades que nenhum porco poderia discernir por uma capacidade de autoavaliação pessoal, porque porcos não possuem isso. Foi só uma realidade agônica, tão insuportável para os entes animais, que eles saíram correndo desvairadamente, pularam do penhasco dentro do mar da Galileia, e os 2.000 porcos se afogaram na mesma hora. Aí os porqueiros, que eram os criadores de porcos, que viram aquilo, saíram correndo apavorados para Gerasa, para Gadara, para as cidades greco-romanas ali do lado, contando essa história. Olha, chegou um tal de Jesus do outro lado do mar da Galileia para cá, e o nosso possesso, porque a essa altura já era um possesso de estimação, vocês vão ver. É fácil desenvolver possessos de estimação, loucos de estimação, doentes de estimação, viciados de estimação em casa, maridos perversos, brutais, espancadores de estimação, filhos perversos, manipuladores, que vão ficando adultos e que são entes de manipulação e opressão dentro da família, uma quantidade enorme de personalidades que desenvolvem a manifestação de condutas totalmente adoecidas e psicologicamente falando enfermiças, e que não praticam isso só para si mesmos, mas contagiam uma comunidade inteira. Nesse caso aqui, era tão amplo o significado simbólico e coletivo desse indivíduo, que ele era uma representação, uma projeção coletiva para todos os milhares de entes humanos que moravam em Gerasa, em Gadara, em Bet-Shean, nas Decapólis, que eram cidades muito populosas. Ele era conhecidíssimo. E aí Jesus o liberta, e os porqueiros saem correndo da beira do mar da Galileia e entram em Gerasa. Outros vão para Gadara dizendo: vocês não sabem o que aconteceu. O doido, o incontrolável, o inamarrável, o inaprisionável, o incontível, a legião doida está liberta. E eles ficaram chocados. Saíram todas umas coisas agônicas, horrorosas dele, e entraram nos porcos. Nem os
porcos aguentavam o que habitava esse homem. Vocês imaginem, para ele se autodefinir como legião, era no mínimo uma multidão de 200.000 personalidades, 2.000 entes e personalidades e entidades, ou 4.000, ou 5.000, ou 6.000, dependendo da legião que ele encarnasse. Mas era uma multidão de vozes, de gritos, de angústias, era um ser todo dilacerado em todas as dimensões, repuxado em todas as direções, vivendo uma angústia indizível. Você, que tem um conflito com o outro lado seu, já fica aí desesperado, às vezes pensando até em morrer? Você, que tem uma leve dicotomia, que tem um lado teu que é um pouco melhor e te aconselha bem, tem um outro lado teu que é meio endiabradinho, só te dá conselhos errados, e você entra numa crise danada, fica dizendo, Deus não me ama, eu não presto, eu não sei nem por que eu vou lá ouvir o Caio, porque vou voltar e fazer tudo de novo. E o teu problema é uma bobagem de escoteiro, quando comparada com a situação desse indivíduo, com 2.000, 5.000, 6.000 vozes gritando dentro de você de dia e de noite. Você pode imaginar que loucura é essa? Não tem ampliquitil, não tem medicina psiquiátrica de nenhuma natureza que sossegue uma alma dessa. E ainda tinha o agravo, que quando preso, ele quebrava tudo e todas as construções de aparato de aprisionamento, nada era o bastante para contê-lo. E ele já saía correndo para desencavar uma tumba, arrancar um braço, se cortar com pedras, desaparecer nas montanhas, aparecer na madrugada. Até as legiões romanas não queriam papo com ele, fugiam dele, porque quem é que quer conversar, encarar ou fazer o quê com um louco dessa magnitude? Os loucos têm uma permissão de liberdade praticamente absoluta. É por isso que o louco da tua família pinta e borda. Você já notou? E vocês... Toda família que tem um doido, não precisa nem ser doido, um pouquinho desequilibrado, mas está ser aquele filhinho que dá um trabalho miserável, que já fica todo mundo dizendo, não, deixa ele nervoso. Não. Ele falou essa besteira, nem me lembra, porque eu tenho medo dele. E vocês vão ficando com medo de filho, de pai, de mãe, de avô, de tio doido que enche a cara, vai para a casa de vocês e faz todas as loucuras do mundo e fica todo mundo controlado, contido. O nome dessa reação é codependência. Dessa dependência que pertence ao desvairamento do ser que pratica tudo aquilo que inconcebivelmente lhe passa pela mente e se transforma em práticas agressivas, e os que carregam supostamente um mínimo de normalidade, silêncio, não o contrarie, deixe ele ficar à vontade, senão ele pode se levantar contra a gente, vai ser a maior confusão. Eu já estou velha demais, se você é a mamãe, a vovó, ou o pai idoso, ou alguma pessoa da família que já cansou, que não tem mais energia, diz, não, deixa ele fazer o que ele quiser, a gente finge que não está vendo. Agora, isso não é sem consequência, a gente fica escravo daquilo que a gente não quer tratar, seja em nós, seja no outro. Você fica escravo de tudo aquilo que você não quer tratar, seja em você mesmo, seja no outro. Então, vindo a questão em si, é que há um subterfúgio
nessa narrativa de Marcos 5, que é o que eu quero apresentar a vocês, para que então a gente prossiga na direção de uma conclusão que se transforme em algo que você leve na mente, no coração, para a vida, para casa e para as suas interpretações de si mesmo, da família e da existência. Qual é o subterfúgio? Qual é a falsificação? Qual é a fantasia presente nesse texto? A fantasia, sabe qual é? Eu me converti há 50 anos e já dias depois meu pai tinha me jogado no fogo, assim, consciente e propositalmente. Ele sabia quem eu era e que eu não ia fugir da raia e que eu estava cheio de fé. E ele foi logo me botando para lidar com gente possessa, endemoninhada, lá em Manaus, que era a capital da possessão. Vocês nem acreditam o tipo de possessões que naquele tempo, há meio século, apareciam por lá de dia e de noite, e que acabavam todos lá na casa do meu pai, na minha casa também, que passou a ser. E eu fui lidando com isso, e aprendi inúmeras coisas, a discernir o que era doença mental, do que não era doença mental, a aprender quando uma condição, um transtorno mental coabitava com um transtorno de natureza espiritual, a entender o degradê dos significados, quando era mais um transtorno mental e só uma opressão espiritual, quando era praticamente uma opressão e uma possessão espiritual plena, com decorrências de pequenos transtornos mentais adquiridos pela disfuncionalidade neurocerebral daquele indivíduo por tantos anos. Fui aprendendo isso tudo, foi uma escola de psicologia antes de eu começar a estudar Freud, Jung, Moreno e Rogers e quem quer que fosse. Me veio do cotidiano o discernimento. E eu aprendi uma outra coisa também sobre mim, que eu sentia o cheiro disso. Eu tinha um odor, como eu tenho até hoje. Se eu passo perto de um esquizofrênico, eu sinto o cheiro da esquizofrenia. Tem o adanacromo, uma quantidade enorme de variações químicas no cérebro que se tornam exalantes de odor. Como também eu desenvolvi, bem jovenzinho, uma capacidade de entrar numa casa e discernir quando, ao invés de gente com transtornos psíquicos, tinha gente com transtornos espirituais graves, porque uma possessão encruada por anos e anos e anos numa pessoa gera um odor que na minha terra a gente chama de inhaca. E eu entrava na casa, eu já sentia a inhaca de longe, lá da porta, e meu pai dizia: meu filho, que dom maravilhoso essa sensibilidade que Deus te deu para discernir uma coisa ou outra, e ela está presente em mim até o dia de hoje. Às vezes tem gente que me traz pessoas dizendo: ora por ele, por ela, porque ele está oprimido por um espírito maligno. Eu abraço a pessoa, já sinto o cheiro de transtorno mental e não de problema espiritual, e digo: não, ele está precisando de psiquiatra, de neurologista, de psicoterapeuta, de outras coisas. O problema dele ou dela não é espiritual. Não o leve nessa direção, porque só vai adoecê-lo mais profundamente se ele introjetar essa impressão perversa de que ele está possesso. Isso é desastroso. Mas voltando ao tema, com toda essa vivência, eu descobri uma coisa, que o endemoninhado ou possesso, mais possesso que você possa imaginar, e eu já lidei com legião de demônios, você via 12 homens, 13 homens, tentando segurar uma menina que não chegava nem a ter o seu tamanho,
que não chegava a ter. Quem é a mais magrinha que eu posso encontrar por aqui? Você parece ser bem magrinha. Como é seu nome? Maria. Maria é leve. Vocês conseguem imaginar a Maria com 13 homens, 7, 8 em cada braço dela, tentando segurá-la, e ela fazendo apenas um movimento de braço, jogando todo mundo na parede? Você consegue se imaginar fazendo isso? Se vier um cara por trás à noite e te pegar bem pegado e te der uma travada, você já não sai, minha filha. Imagina 13 homens, 10 homens, 8 homens, porque existe uma força adicional em pessoas que estão tomadas de transtorno de natureza espiritual, tanto quanto de transtornos de natureza psicológica, psíquica, muito grande. É por isso que os chamados loucos têm uma força enorme. Só quem segura um outro com um louco é um outro doido. E eu aprendi também isso muito cedo. O pessoal diz, ele está doido. Eu digo, eu também estou. E eu aprendi isso antes de me converter. Pode largar, porque eu sou mais doido do que ele. E aí até o doido entende que encontrou um bicho que não tem medo dele, e está andando, vai patolá-lo, gudunhá-lo, botar no chão e sentar em cima dele. É impressionante como essa troca acontece. Agora, com possessos, a força é muito maior. Mas tem um limite. Porque qualquer indivíduo possesso vai ter uma determinada força até o nível em que a pressão para segurar a vítima não seja mais forte do que a ossatura dela para tentar se soltar. Como eu já vi gente querendo se soltar e quebrar os braços. Porque o osso continua a ter a mesma força do osso, a musculatura está exacerbada de adrenalina, o que carrega uma força enorme para dentro do indivíduo, mas tem um limite. O que é que eu estou querendo dizer? Que para a população de Geresa e de Gadara fazer correntes, agrilhões, prisões, grades, que esse cara quebrava tudo, tem alguma coisa anômala nessa construção. Parece prisão de presídio brasileiro, que a gente constrói para o pessoal fugir. Ou as nossas saidinhas que a gente faz para 2.500 não retornarem, geralmente o pessoal que está comprometido com as facções criminosas. Existem certos conluios entre a sociedade e os seus monstros particularizados. Como esse cara aqui é uma monstrificação personalizada, customizada para a cultura de Geresa e de Gadara. E havia um elemento de natureza inconsciente presente naquela coletividade de Geresa e de Gadara, que não podiam deixar o indivíduo sem aprisionamento, mas não colocavam as ligas de ferro, de bronze, de material suficiente para prendê-lo, e ele, se quisesse se soltar, quebraria os braços, mas não sairia. Iria se arrebentar todo atrás da grade, fazendo força, e a grade não romperia. É possível você construir aparatos de aprisionamento para possessos endemoninhados, que por mais tomados por forças indizíveis que eles estejam, eles não consigam quebrar. Agora, essas cadeias, essas correntes,
essas algemas, esses aparatos prisionais de Gerés e de Gadara eram construídos para serem quebrados sistematicamente. O que isso nos conta? Nos conta a história de uma população que não pode ficar calada dizendo a gente não fez nada. Então a gente construiu o presídio, a gente forjou correntes, a gente elaborou cadeias, algemas, aguilhões, grilhões, mas fizeram tudo com uma determinada liga química que aprisionaria qualquer pessoa normal, mas não o louco absolutamente superlativizado no poder que estava sendo provocado dentro dele pela inerência daquela possessão de milhares de entidades espirituais tomando conta enlouquecida e indescritivelmente da mente daquele indivíduo que, quando Jesus pergunta qual é o teu nome, ele diz: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Agora, por que ele diz que o nome dele é Legião? Por uma razão de natureza sociopolítica importantíssima. Primeiro, porque eram os romanos que estavam lá agora como opressores, botando a pata deles em cima da moçada, esmagando todo mundo. E quem é que em Gadara conseguia denunciar as legiões romanas? Quem? Ninguém. Era denunciar e ser preso, ou desaparecer. Ou em Geresa, ou em qualquer outra cidade à volta. Era a legião romana. E é nessa hora que o inconsciente humano trabalha para nutrir e preservar os seus loucos de estimação, que são aqueles que externalizam os nossos agravos, nossas frustrações, nossas introjeções malignas e perversas, nossos medos incontroláveis, crônicos e recorrentes. E aí aparece alguém que a única pessoa livre no nosso meio é o doido. É ele que acusa os romanos, a legião, que quebra tudo. É o único cara livre, para quem as cadeias não contêm, nada o segura. E aí vem o paradoxo da manifestação, da ambivalência do nosso inconsciente. Preste atenção em mim, que eu vou acabar daqui a 10 minutos. Mas preste atenção. Do que eu estou falando? Que a semelhança deles, que construíam cadeias para serem quebradas, pelo seu louco de estimação, nós também criamos soluções que não solucionam, só para nós dizermos para nós mesmos: não, eu fiz o que eu pude. Ele é que não tem jeito, ela é que não tem jeito, e eu tenho que aguentar essa miséria para o resto da minha vida. Tem gente aqui vivendo isto. Eu recebo narrativas dessa natureza todo dia. Aí eu fiz o que eu podia, mas não teve jeito. Eu jejuei para o meu marido se converter, mas ele continua batendo em mim, me enchendo a cara de burdoada. Eu tenho um filho que, depois que fez 18, 19, 20 anos, me ameaça, bate em mim, diz que vai me liquidar. Eu tento colocar ordem, mas ele arromba a porta, pega a faca, me ameaça, eu morro de medo. Estou sequestrada por ele. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? E quem não tem o caso diretamente vinculado a si próprio, tem um na família, na parentela, nas relações as mais variadas de vocês todos.
e é um ardil da nossa psicologia evasiva construir soluções que nos sirvam de autojustificativa, que diminuam o agravo da nossa culpa para nós mesmos, enquanto a gente diz, eu fiz o que podia, mas o que você podia era só o bastante para dizer que fez, e só o bastante para o outro continuar na renitência da loucura dele, quebrando tudo, arrombando tudo, saindo de tudo. E você diz que odeia isso, mas não sabe mais viver sem essa dependência. Se tornou um codependente do louco da montanha, do filho enlouquecido, do marido perturbado, da mulher lamurienta, murmurenta, rixosa, odiosa, que inferniza a sua vida de dia e de noite, e de uma quantidade enorme de outras pessoas que, por razões diferentes, mesmo não sendo familiares, você com elas convive, tolera e engole a malignidade, porque ambivalentemente e ambiguamente, essa pessoa que você diz que aborrece tanto é a única com capacidade de exprimir liberdade plena onde você é cativo. Como era o caso desse homem. Ele era o único ser humano livre no meio de milhares de pessoas, ele era o único que não tinha prisão que o segurasse, cadeia que o contivesse, legião romana que o apavorasse. Tudo aquilo que era pânico para os outros, para ele era descaso de loucura, de possessão absoluta. E aí se instala o que a gente vê como ambivalência no texto, e eu vou ler para terminar, prestem atenção. Muita atenção. Depois que Jesus liberta o homem, os porqueiros fugiram e foram anunciar na cidade pelos campos. Aí o capítulo 5 de Marcos, verso 14, prossegue dizendo, então saiu o povo de Gerasa, de Gadara, das Decapólis, para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus lá na beira do mar da Galileia, viram o doido da montanha, o endemoninhado, o incontrolável, o inadministrável, o único ser livre pelo patrocínio da loucura desmedida, viram o endemoninhado, o que fora endemoninhado, o que tivera a legião, só que, olha só, ele estava assentado, vestido, em perfeito juízo, aos pés de Jesus. Devia ser a visão mais linda do mundo. Para mim seria. Se eu tivesse um filho assim, Deus me livre, e de repente acontecesse uma coisa dessa com ele, eu ia andar de joelho o resto da minha vida, de alegria, de gratidão. Ou alguém que, porque eu me preocupe, e que é uma catástrofe ambulante para a vida de todo mundo, de repente encontrasse Jesus e ficasse nesse estado, assentado, vestido, de banho tomado, cheiroso, limpo, aos pés de Jesus, conversando com lucidez, depois de décadas de possessão demoníaca, de loucura, de necrofagia, necrofilia e uma quantidade enorme de outras manifestações consideradas abomináveis até pelos porqueiros de Gerasa. Agora vejam a reação. Qual seria a reação normal? Opa, aleluia, vamos fazer uma festa. Jesus, fica aqui, o que você vai fazer do outro lado, no mar da Galileia? Só tem um monte de judeu te oprimindo, te perseguindo, fica aqui com a gente. Nós somos todos carentes. Mas não foi isso que eles fizeram. Quando eles viram, eles se apavoraram. E o verso 17 diz, então começaram a rogar a Jesus que fosse embora da terra deles.
fosse embora, porque eles perderam o pretexto da liberdade, perderam a voz profética da loucura, perderam a ovelha negra que praticava todos os atos que eles gostariam de praticar e não tinham coragem de realizar. Toda a família, toda igreja, toda a congregação, quase todo ambiente coletivo, especialmente onde as pessoas são forçadas a conviver por algum lhame de amizade, ou de parentela, ou de qualquer outra natureza semelhante, toleram. Quem é a ovelha negra da sua casa? Olha, que eu estou há meio século pregando o Evangelho, eu já vi isso aos milhares. O pai, a mãe, a família reclamando de um carinha que era um inferno. Aí você começa a conviver, a ajudar. Aí um dia a cabeça dele muda. E aí ele é encontrado sentado, vestido em perfeito juízo, cheiroso, lúcido, contigo, batendo um papo. E eu do lado dele. E a família olhando, vai chegando. Não raramente, de vez em quando chega alguém e diz: puxa vida, eu não sei porquê, mas eu estou me sentindo muito mal com a cura dele. Por que será? É porque acabou o pretexto de fazer convergir todas as projeções de malignidade para um indivíduo, que era o bode expiatório, que era a encarnação de todas as frustrações sociais e familiares, e ele, na sua loucura, era a expressão mais desvairada da liberdade incontrolável que ninguém tinha coragem de enfrentar, nem a legião romana. Quando acontece no cotidiano da vida da gente, não na grandeza do possesso de Geresa, mas acontece, a tua família tem ovelhas negras, que assim são chamadas. Mas se alguma coisa acontecer e essa pessoa sofrer uma experiência de amor radical, de saúde humana, mental, relacional, virar outra pessoa, muitos de vocês vão se sentir mal. Porque a grande ambivalência, a grande ambiguidade, o grande paroxismo da alma humana é que a gente frequentemente precisa desesperadamente das coisas que a gente diz odiar. A gente se torna codependente da doença dos outros. Aí, por uma questão de saúde mental, você diz: eu odeio isso, até quando? Aí o até quando se transforma em hoje. E uma alteração acontece. E uma fibrilação se instala em você, uma inquietude. Como eu já disse, eu vi aos milhares e vejo gente dizendo: agora eu não sei o que fazer da minha vida depois que ele ficou curado. Como tem uma quantidade enorme de mulheres que me dizem: eu não sei mais o que fazer da minha vida, meu marido se converteu, virou um anjo de Deus, eu agora não sei mais o que fazer porque eu estou há 40 anos batendo nele e eu fiquei viciado em bater nele e agora eu não sei mais me relacionar com ele sem agredi-lo, sem bater nele, sem tudo isso, e ele não me dá mais pretexto. Tamanha é a nossa doença de ambivalência e codependência, que a gente não tem nem coragem de encarar.
Eu estou falando aqui publicamente, mas se eu estivesse num vis-à-vis com alguns de vocês que estivessem nesse problema e eu contasse a história da sua codependência, talvez você se levantasse zangado comigo. Se o Caio está estragando a minha onda, o meu barato. Na minha miséria eu era feliz e não sabia, porque pelo menos eu tinha um ente de transferência. Um ente de transferência para o qual projetar aquilo que eu queria fazer e não tenho coragem de fazer. É a garota que dá para todo mundo em nome da família inteira, porque tem uma pulsão sexual reprimida lá na casa, ninguém quer admitir. Aí vem um para-raio da família, uma garota. Foi ficando bonitinha, lindinha, gostosinha, bem formada, e exibida. Aí deu para uma legião de soldados romanos, a família ficou com ódio. Meu Deus, está nos envergonhando. Mas, ao mesmo tempo, ela representa dezenas de pulsões da mesma natureza guardadas na família e que ninguém teve coragem de expressar por questões morais, legais, timidez, culpas, religião. Aí vem alguém que rompeu com essa bolha e manifesta tudo isso, em geral, é o que está no estoque, na reserva, no baú da memória psicológica, íntima, inconsciente da família, é o que vem alguém e expressa. Aí você tem que ficar cara a cara com você mesmo, porque já não tem mais o doido da montanha para carregar as suas loucuras e para você não ter que pensar que elas são suas, que a pulsão também é sua, que o desejo também é seu, que a frustração também é sua, e que essa pessoa que você diz que sente vergonha e odeia, nada mais é do que aquele que expressa tudo que está guardado e acumulado na parentela de vocês toda. E ele é culpado por ser a expressão inconsciente dessa coletividade calada, mas que também não suporta ver esse indivíduo agora restaurado e vivendo uma vida completamente lúcida, porque a lucidez dele agora reflete a sua loucura e você vai ter que lidar com ela própria, você mesmo. Ela não é de mais ninguém, agora ela é sua. Ou você trata disso em você mesmo, ou você vai ter que fingir que odeia quem ficou curado por Jesus. Quando não piora a situação. Eu conheço aqueles que dizem a mesma coisa que esse grupo disse a Jesus: vai daqui. Caio, eu não quero o evangelho, não. Estava muito bom antes do evangelho. Porque quem odiava, odiava, tinha razão para odiar, o doido era o doido, nós tínhamos já toda a nossa cultura de reação. Agora vem esse indivíduo e sai e deixa de ser o pomo da questão e passa a ser um tótem de solução, de reflexo de graça. Aí eu pergunto, e você não sabe ainda por que você está se sentindo tão mal? E a maioria me diz que não. E eu tenho que dizer só porque agora você perdeu essa projeção que o outro carregava, que nada mais era do que a soma do que todos vocês são e não têm coragem de encarar. Chegou a hora de vocês pararem de projetar qualquer coisa em quem quer que seja e se enxergarem. O que eu vim dizer aqui foi isso hoje. Se foi pouco, me perdoe. Mas eu sei que não foi. Eu sei que você pode ir para um psicoterapeuta anos e anos e anos e anos, ele não vai te dizer isso. Não vai. Eu sei a qualidade da importância do que eu estou dizendo a vocês. Sei, em nome de Jesus.
E sei que hoje acabou o dia das transferências. Do meu possessinho, do meu marido doido, da minha mulher desvairada, do meu filho maluco, disso tudo, ele encontrou luz e você mergulhou nas trevas por causa disso. Ou admitiu que vivia em escuridão profunda, que você só não diagnosticava como treva imensa, porque a do outro parecia ser tão densa, que a sua parecia uma penumbra aceitável, só isso. Hoje eu vim convocar vocês a deixarem de praticar as transferências espirituais para as pessoas consideradas abomináveis, ou distantes, ou angustiantes da família de vocês e assim enxergarem, mesmo que ele não se enxergue, porque a questão é a seguinte: para concluir definitivamente, ninguém convive com tamanha loucura muitos anos sem se tornar codependente dela. Você sabe qual é a noção de codependência? É quando a condição do outro se transfere para você e você não sabe mais ser feliz sem a angústia daquela preocupação diuturna pelo outro de dia e de noite. E se vem alguém e tira os moradores de Geresa, que estão todos aqui ou ali na televisão, dizem: vai embora daqui, Jesus. Nós não estamos acostumados a viver com tanta verdade, com tanta luz, com tanta consciência, com tanta responsabilidade, com tanta lucidez, com tanto autoenxergamento, com tanta necessidade de encarar meu ser até as vísceras da minha verdade. Eu prefiro ter um possesso em casa do que ter que lidar comigo mesmo. Na realidade, a maioria das pessoas vive isso. Eu prefiro ter que lidar com a agonia das ovelhas negras que me cercam, do que com a cura delas ter que tratar do meu desconforto e descobrir que eles eram exclusivamente a projeção superlativa do que me habita e eu não tenho coragem de encarar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem entendimento para entender, entenda. A palavra libertadora do Evangelho de Jesus foi trazida a todos vocês. Se não quiser, é uma decisão sua. Mas eu estou desincumbido da proclamação dessa verdade libertadora para esta congregação e para os milhões de outros que vão assistir posteriormente. Você me entendeu? Quem me entendeu, diga amém. Então vamos ficar em pé. Vamos voltar para uma semana de autoexame, uma semana socratiana. Conhece-te a ti mesmo. Olha para dentro do teu coração, enxerga-te, percebe-te. A cura não está longe de ti, fora de ti, nem dos outros. Ela só é verdadeira se começar dentro de você e se você se enxergar e se admitir. Vamos dar as nossas mãos? Enquanto a gente canta, é o amor. Se você puder, fique quietinho aí, vamos cantar juntos, é o amor. Lança fora o medo de me enxergar também. O medo de me tratar, o medo de me abrir, o medo de ser
aspergido pela luz da graça de Deus. Todos juntos. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa, o vento é quem leva, e uma voz que soa dentro do peito diz: juntos! E o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo. Todo mundo já sabe. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor. De onde vem a palma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa, o vento é quem leva, e uma voz que soa dentro do peito diz: e o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Que o amor não é mais segredo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada. Vamos cantar mais uma vez. Que o amor lança fora o medo, Todos nós. me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez. Você pode cantar mais forte. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios e fez morada em mim. O quê? O amor. O amor. E o quê? O amor. O amor. O amor. Aleluia. Pode aplaudir. Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, nos encha do Espírito Santo, de alegria e de paz, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Uma boa semana para todos vocês. Até domingo que vem, tragam alguém, convide outras pessoas, tá bom?
Vão em paz. Amor lança fora medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais.